Bitcoin mais de 17% de queda nos últimos dias e agora? A gente chegou no fundo ou é só uma consolidação para continuar a queda? Então, vou te passar nesse vídeo pontos em que a gente vai ter uma característica de rompimento para identificar fundo, possíveis alvos caso a gente continue a correção e também tudo sobre análise por Elliott, análise de sentimento. No final também vou falar sobre ouro e prata de forma bem breve, então já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e bora para análise então, primeiramente falando do cenário por Elliott. Seguimos aqui conforme a última análise, tá? Então, as últimas análises era uma potencial onda 4 aqui, né? Toda essa consolidação, a gente estava iniciando a onda 5. Fizemos aqui esse padrão na onda A, B, a gente estaria na C. Tá? Então, o que significa isso? Primeiramente, significa que a gente, teoricamente, está nos estágios finais desse movimento de baixa aqui, que se iniciou lá em outubro de 2025, tá? A gente tem alvos por extensão de Fibo nessa região de 74.000, que quase chegamos a bater, e nessas regiões aqui, 72 a 68, tá? Esses são os alvos por extensão de Fibonacci. Então a gente está muito próximo desses alvos, e a estrutura corretiva como um todo, desde lá do topo, impulsiva, está muito próxima de estar completa, tá? Então eu acredito que a gente está ou muito próximo de um fundo ou até já fizemos um fundo no Bitcoin. Então o que precisaria, na minha visão, para caracterizar um fundo no Bitcoin? Do ponto de vista de Elliott, a gente precisa de uma quebra de estrutura e de uma impulsão, tá? Então onde que vai ser a quebra de estrutura? Se a gente traça um Fibonacci aqui, a gente tem a quebra de estrutura nessa região aqui, 81.300 no momento, tá? Então o preço fechar candles acima de 81.300 indicaria que uma possível força, uma demonstração de força, uma possível quebra de estrutura nessa linha de tendência e o preço passaria então a fazer topos e fundos ascendentes em vez de descendentes, que nem a gente está fazendo. Preferencialmente, esse rompimento aqui da região dos 81.200 seja feito com volume crescente, uma impulsão, uma ciclo de alta completo, 1, 2, 3, 4, 5, seguido do movimento corretivo, tá? Então, se a gente tiver isso, na minha visão, a gente pode ter feito fundo próximo a essa região de 74.400 e, afinal de contas, zero alvo aqui para essa pernada de onda 5. Ok, então se a gente continuar caindo, né, qual que seria o alvo? Qual que seria a contagem? Tá? A contagem basicamente seria aqui 1, 2, 3, né, e tem duas possibilidades. Isso aqui foi assim, esse padrão aqui, ou fazendo uma lateralização com armadilha, tá? Então uma onda A, uma onda B com armadilha, uma onda C. A onda C ela tem até essa região de 81.200 para corrigir, e isso nos dá esse ponto-chave aqui nos 81.200, o qual, se rejeitarmos essa região e fizermos o pivô de baixa, a gente deve estender esse movimento aqui da onda 5 da 5 e a gente teria alvos, né, se a gente for medir por extensão, nessa região aqui, entre $70 e 69. Então perceba que tem várias confluências nessas regiões mais abaixo, tá? Principalmente para quem for position, ou para quem quer pensar em acumulação mais longo prazo. É uma região para ficar atento caso a gente vá. Essa região que está destacada aqui em roxo. Estamos com o Fear and Greed muito bearish, né? Entre aspas, as pessoas estão com muito medo. Então, queria falar só um pouco o que isso significa. Né? Não significa uma compra cega Bitcoin. Significa que para procurar por gatilhos de Bitcoin, que talvez seja interessante, e também que as pessoas no geral estão com medo, tá? Mas é normal em tendência de baixa. Então, outro exemplo de quando o Fear and Greed estava em medo, um exemplo mais antigo, era, por exemplo, aqui na região dos 31.000. Tá? Aqui foi um dos menores Fear and Greed que a gente já teve. O que aconteceu depois? A gente caiu mais aqui para 15.000. Então teve uma queda aí de mais de 40% depois do Fear and Greed estar em extremo medo. Tá? Então ele não é um indicador de compra, ele é um indicador para a gente ficar atento para possíveis cenários de compra, possíveis gatilhos de compra. Então, quais seriam os cenários? Só recapitulando. Rompimento do 81.000 com volume e estrutura, ou um reteste da região de 72 a 68. Tá? Isso de uma forma clara e pensando em trading, tá? Pensando em exposição, quem tem caixa infinito, quer fazer exposição, já poderia fazer uma exposição aqui. Se romper, expõe mais. Se cair, expõe mais, tá? Particularmente não estou fazendo, tá? Então estou de fora do Bitcoin no momento. Provavelmente vou entrar ou acima de 81 com gatilhos de stop curto, ou nessa região aqui entre 72 e 68. Sentimento do Bitcoin, neutro, eu diria aqui, tá? A gente tá com o Open Interest caindo bastante, liquidações, tá? Nada muito significativo.
Se a gente desce no curto prazo, a gente tem divergências no CVD para ambos os lados. Então aqui, por exemplo, divergência bearish, preço cai, divergência bullish logo em seguida. Isso faz com que o preço fique consolidando e acaba que não tem um direcionamento para nenhum dos dois lados. Então, muito característico também de onda 4, que é o que está desenhado aqui, que talvez seja a maior probabilidade, pelo menos enquanto não tiver um volume rompendo essa região aqui desse candle, a região da queda, na região aqui 81, 82 mil, fechando candles aqui acima. Bitcoin é isso, deixa alarme, agora ouro e prata, tá? Brevemente aqui falando, primeiramente ouro, tá? A gente provavelmente fez um topo, tá? Mas eu vejo até como oportunidade. Então, duas possíveis operações no ouro, possível onda A, esticados, o volume está decrescente, a gente tem ou esse long aqui ou esse short aqui, tá? Então, a maior probabilidade do ouro corrigir, porém, dentro de uma correção, ok? Então, a maior probabilidade do ouro é corrigir essa pernada de baixa até essa região, para depois corrigir a pernada de alta até essa região, tá? Então, anotem esses valores aí de FIBO, tanto de suporte quanto de resistências, que podem ser importantes se a gente tem um cenário muito parecido com a prata. Prata aqui, fiz uma operação aqui de compra nessa região aqui entre 98 mil e 95 aqui, acabei comprando prata aqui e estopei abaixo aqui dos 89, então a última operação que eu fiz em prata eu comprei aqui e acabei estopando e agora já está aqui num valor menor do que eu fui estopado. No momento, faz sentido a operação aqui, essa que está desenhada? Acho que faz um pouco menos sentido que a do ouro, mas eu também espero um pullback aqui da prata até essa região 93, 99, que pode ser uma boa opção para, de repente, quem está muito exposto a sair. Eu acredito que a prata ela deva permanecer nesse range aqui durante algum tempo. Esse range aqui que vai dos 70 até aqui região dos 109, 115. Então, não acho que está num price action bom, principalmente para trading, tá? O ouro ele está melhor para trading, mas prata está num valor interessante para quem quer se expor. Só teria que deixar o stop. Não pode perder a região de 66, tá? Perdendo a região de 66, a queda vai ser mais feia ainda. Enquanto mantivesse 66, 68, a gente deve lateralizar aqui em todo esse range, fazer um A, B, C aqui, ou até um triângulo, beleza? Essa é a análise de Bitcoin, ouro e prata. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que mais você gostaria que eu analisasse em próximos vídeos. Uma ótima semana a todos e até mais.